Em 100 gramas de uma amostra contendo partes iguais de KNO3 e de CsNO3, foram adicionados 50 gramas de água a 70 graus Celsius. Após o resfriamento até 20 graus Celsius, coletou-se o sólido cristalizado, traduzindo precipitado. Considerando-se que a solubilidade de um sal não é afetada pela presença do outro, pode-se afirmar que se cristalizaram. Então, as alternativas são das massas cristalizadas de KNO3 e de CsNO3, em todas elas. O que nós vamos ter que saber? Descobrir quanto cristalizou. Bom, a primeira informação que a gente precisa traduzir aqui é entender o que ele quer dizer com partes iguais de uma amostra que tem 100 gramas de uma mistura contendo duas substâncias. Se são partes iguais, eu vou traduzir que 100 gramas da amostra tem que ter 50 gramas de KNO3 e 50 gramas de CsNO3. Bom, eu tenho 50 porque são partes iguais. E eu coloquei 50 gramas de água. Então, no meu segundo passo, eu vou trabalhar para cada substância com a seguinte situação. Se, segundo os dados, a 20 graus Celsius, o KNO3 em 100 gramas de água consegue dissolver 31,6, eu quero saber quanto desses 50 que eu estou adicionando vai permanecer dissolvido em 50 de água. Como assim? Vamos escrever? Vai ser assim, ó, 31,6 gramas de KNO3 eu consigo dissolver em 100 gramas de água desde que ela esteja a 20 graus Celsius. Quando eu resfriar de 70 para 20, o que vai acontecer com a quantidade de água que eu tenho, que é 50? Na situação ideal, nada. Então, eu vou ter que considerar que com o resfriamento a quantidade de água vai continuar a mesma. Então, resfriei para 20, a quantidade de água que eu tinha a 70 vai ser a mesma que eu vou ter a 20. São 50 gramas. E desses 50, qual a massa de KNO3 que eu vou conseguir manter dissolvida ali? A massa de KNO3 é fácil de ser mostrada, porque se a massa de água caiu pela metade, a dissoluto dissolvido cai pela metade, o que dá um total de 15,8 gramas de KNO3. O terceiro e último passo é fazer a mesma análise, só que para o CsNO3, que vai ser o seguinte: a 20 graus Celsius, nós conseguimos dissolver em 100 de água 23 gramas de CsNO3. Então, escrever isso. 23 gramas de CsNO3 é o máximo que eu consigo dissolver em 100 gramas de água desde que esteja a 20 graus Celsius. Resfriei de 70 para 20. A quantidade de água permanece a mesma, 50. É 50 para dissolver tanto o que eu tenho de KNO3 quanto o que eu tenho de CsNO3. Já que, segundo o enunciado, a solubilidade de um não afeta a solubilidade do outro. Então, a massa de CsNO3 vai ser, como no primeiro caso, a metade. Já que a massa de água caiu pela metade, a massa de soluto dissolvível também cai pela metade. E aí nós vamos ter que a massa de CsNO3 vai dar 11,5 gramas. Bom, se a gente começou com 50 de KNO3 e a gente consegue dissolver 15,8, se eu subtrair 50 menos 15,8, o que está dissolvido é 15,8. E o que não está dissolvido é a diferença entre esses valores, que dá 34,2 gramas. No caso do CsNO3 é 50 menos 11,5, o que vai dar um total de
38,5 gramas não dissolvido, ou seja, cristalizado de CsNO3. Então, 34,2 para o primeiro e 38,5 para o segundo. A nossa resposta é a letra B de bola.